Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Sardes, parte 2, Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana: Virei como ladrão, e não saberás em que horas virei contra ti. Meta de hoje: leitura das páginas 64 a 67. Quem eram os puritanos? Quando Elizabeth I tornou-se a rainha da Inglaterra, prescreveu e publicou em 1562 um documento de uniformidade instituindo orações fixas e predeterminadas nos cultos. Ademais, usando seu poder real, estabeleceu muitas cerimônias para toda a Igreja a fim de impor-lhe uma ordem humana. Como já falamos, embora a Igreja Anglicana na Inglaterra fosse governada pelos bispos, o rei ou a rainha é quem ditava as regras. Todo o cerimonial já estava prescrito e a rainha usava seu poder para obrigar seu cumprimento pela Igreja. Diante dessa situação, milhares de pessoas não aceitaram esse tratado de uniformidade, por isso foram chamados de não conformistas, dissidentes ou puritanas. Os puritanos se opuseram fortemente aos hábitos e vestimentas sacerdotais que eram obrigados a usar e não aceitavam o livro de orações. A rainha Elizabeth I queria manter a ostentação e pompa à semelhança da Igreja Católica, sob pena de destituição do cargo para quem desobedecesse. Os pregadores cuja consciência não lhes permitia concordar com isso eram destituídos de suas funções e outros foram executados ou queimados. Os seguidores de Calvino foram então chamados de hereges. Diante desse cenário, muitos puritanos imigraram para os Estados Unidos. Para que esses milhares de puritanos sobrevivessem, sair da Inglaterra era a única solução. Assim começou a série de imigração para a América, do outro lado do Oceano Atlântico. O Titanic, por exemplo, foi usado como meio de transporte da imigração da Inglaterra para os Estados Unidos. Eles saíram da Inglaterra para ir a uma região chamada New England, a Nova Inglaterra. Essa região fica na costa leste dos Estados Unidos, onde está o estado de Massachusetts. Em 1967, o volume da imigração tomou proporções tão grandes que levou o governo daquele estado a tentar reter navios e proibir a saída do porto para evitar mais evasões. John e Charles Wesley. John e Charles Wesley eram de ascendência puritana por parte de pai. Eles foram para a Geórgia, Estados Unidos, como missionários, mas eram religiosos e não tinham a certeza da salvação. Na volta no navio, tiveram contato com os irmãos morávios, os quais os impressionaram pela alegria, mesmo diante das dificuldades. Os irmãos Wesley logo perceberam que eles eram diferentes, porque havia hierarquia entre eles. Por isso eram chamados irmãos da Morávia ou irmãos morávios. Aqui vê-se o início da restauração da igreja em Filadélfia. Os morávios demonstravam fé e alegria, porque tinham plena certeza da salvação. Esses irmãos são exemplos para nós. Como eles, precisamos estar alegres porque temos a segurança da salvação. Posteriormente, quando chegaram a Londres, os irmãos Wesley visitaram os irmãos da Morávia e verdadeiramente se converteram em 1738. Contudo, John Wesley preferiu seguir por um caminho próprio, pois não conseguiu descartar plenamente na obra realizada pelo Senhor Jesus, mas ainda achava que tinha de lutar por seu próprio esforço para a liberdade do velho homem. Ele engajava-se em atividades religiosas que abrangiam diversas práticas devocionais, tais como praticar da comunhão semanalmente, realizar orações diárias e dedicar 3 horas diárias ao estudo da Bíblia. Por isso seu grupo foi chamado de metodista, pois segue vários ritos baseados na maneira metódica implantada pelos irmãos Wesley. Estimado leitor, precisamos descansar no fato de que o Senhor Jesus Cristo já realizou tudo por nós e de que por nosso próprio esforço não alcançamos coisa alguma. O Iluminismo, uma oferta da serpente. O Iluminismo foi um movimento que surgiu na Europa no século XVIII, que ficou conhecido como o século das luzes. Nessa época, os homens da Inglaterra se sentiam livres, então atribuíam a si mesmo a honra de livres pensadores. Na verdade, eles deram ouvidos à serpente. Em meio à reforma, a palavra de Deus veio à tona, pois as pessoas tinham a Bíblia aberta, então a serpente começou a fazer seu trabalho, semear dúvidas quanto à palavra de Deus, usando a mesma estratégia que fizera com Eva. É assim que Deus disse? Gênesis 3:1.
Isso foi suficiente para aqueles que se diziam livres pensadores acreditarem ter liberdade de pensar e não crerem que Deus falava por seu Filho. Mas graças a Deus, ele continua falando para dar continuidade à sua obra. Deus criou o universo e sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. Hoje ele fala a palavra profética para edificar a igreja.